E agora, meu colega professor, minha colega professora, vamos falar do incentivo ao progresso e realização do potencial do aluno. Esse aqui, até o momento, é o último tópico que eu quero tratar dentro desse módulo, que é o módulo de princípios da relação entre professor e aluno, tá? A gente já falou de autoridade, flexibilidade, escutativa e empática, centralidade no objetivo, e agora a gente vai falar no incentivo ao progresso e realização do potencial do aluno. Faz parte de um princípio da relação entre professor e aluno. Não sei se no futuro eu vou adicionar outros princípios, talvez gravar mais aulas e colocar aqui nesse módulo para vocês. Não sei. No módulo passado já falamos de elementos básicos e no próximo módulo falaremos de interferências externas. Certo? Essa aula vai ser uma aula bem curtinha, incentiva ao progresso e realização do potencial do aluno. Então, mesmo que, repara, o progresso e a realização do potencial do aluno pode ser óbvio. O aluno quer passar no Enem. Eu vou incentivar ele para que ele progrida, para que ele faça um progresso intelectual até ter capacidade de passar no Enem, de passar na graduação, de conseguir entrar na faculdade que ele quer. Meu aluno quer tocar rock no violão. Eu vou incentivar o progresso e a realização do potencial dele até que ele consiga tocar rock no violão. Meu aluno quer cantar na igreja. Mesma coisa. Meu aluno quer falar italiano. Vou incentivar o progresso e a realização do potencial dele até ele conseguir falar italiano. Ou falar qualquer idioma, é claro. Mas repara, o nosso papel como professor, como professora, vai fidelizar mais ainda o aluno se, para além do objetivo dele, a gente incentivar o aluno e ver, enxergar potencial nele, inclusive para além desse objetivo. Podendo, claro, a gente pode enxergar esse potencial no objetivo, então a gente pode enxergar que ele consiga atingir o objetivo, mas a gente pode enxergar que ele consiga ir além desse objetivo também. E a gente pode incentivar também para que ele vá além do objetivo e pode incentivar também para que ele tenha cada vez mais gosto por aquilo que a gente ensina, né? E se apaixone cada vez mais por aquilo que a gente ensina. Então, mesmo que não seja coerente com o objetivo dele, o aluno pode apresentar a aptidão naquilo que você ensina. E é importante que você incentive o progresso e a realização do potencial dele. Daí, um dos princípios é a crença. É importante que o professor seja aquele ou aquela que acredita no aluno, que vê nele, para além do que ele é, o que ele tem potencial para ser. Você pode ver ele hoje o que ele é. Um aluno que talvez indisciplinado, talvez sem intelecto suficiente para executar uma ação dentro daquilo que você ensina, sem um raciocínio lógico aprimorado, sem a capacidade de disciplina, de estudar, acho que eu já falei isso, sem todo o conhecimento que você vai passar para ele. Ele pode chegar zerado, sem nenhum conhecimento. E você pode ver isso, e é maravilhoso que você veja isso. Porém, é maravilhoso também que você veja o potencial dele. As coisas não são só o que elas são o que elas são e também o potencial que elas podem ser. Certo? Eu estou estudando matemática. Eu sou em matemática aquilo que eu sei, que é aquilo que eu consigo executar em matemática, mas também sou aquilo que eu posso me tornar a ser em matemática. Então, eu sou aquele potencial também. Não sei se foi muito abstrato, mas é importante que o professor consiga ver para além do que a pessoa é aquilo que ela tem potencial a ser. Então, esse crer, esse acreditar, essa crença no aluno é importante. E daí repara que essa crença não é o que ele vai ser, porque isso é impossível de prever. Você, como professor, não consegue prever o futuro e saber se ele vai se tornar, se ele vai realizar aquele potencial ou não. Mas é sim sobre o que ele pode ser. E daí vem incentivando e auxiliando no processo. Então, repara, incentiva o progresso e realização do potencial. Você precisa incentivar. O que é incentivar? Parte da crença e vai para a motivação. O que é motivação, então? O professor também é um agente que motiva o aluno, motiva a ação do aluno. Então, que ação é essa? É a ação que vai fazer ele realizar o potencial dele.
Então, se ele tem um conhecimento X em inglês, vamos supor que você é professor ou professora de inglês, ele tem um conhecimento X em inglês, você enxerga nele um potencial Y. O que vai fazer ele sair do ponto X e ir para o ponto Y? A ação dele, o ato dele de vir nas suas aulas, prestar atenção na aula, estudar o que você ensina, a se esforçar, seguir as dicas que você diz, né? Isso vai fazer ele atingir o ponto Y. É a ação dele. E não basta a gente, nós como os professores, apenas ensinarmos, darmos o caminho. Mas a gente tem que motivar essa ação dele. Claro, eu também motivo a ação dele seguindo a aula anterior, que é dando centralidade no objetivo dele, dando centralidade nas dificuldades dele e dando centralidade nos gostos dele. Isso é algo que vai motivar a ação dele, de vir nas aulas, de prestar atenção, de seguir as minhas dicas e de executar as tarefas que eu passar. Isso vai motivar a ação. Porém, aqui eu estou falando de outra forma de motivar a ação, que é, claro, pelo incentivo. Então, o professor também é um agente, a professora também é uma agente de motivação, de motivar a ação e, por consequência, a realização do potencial do aluno. O professor, repara essa analogia, né? O professor mostra o caminho certo. Estamos falando de currículo. Coloca placa de sinalização em todo o trajeto. A gente está falando de didática. Planeje a rota no mapa. A gente está falando de planejamento, currículo, didática, planejamento. Poderia colocar também, corrige a rota se ela estiver errada. A gente estaria falando de avaliação. E coloquei, e ainda fica do lado do aluno, incentivando aquela caminhada, aquele percorrer do caminho. Porém, o professor nunca, e ele nem é capaz de fazer isso, de levar o aluno de carona. Certo? Tem gente que confunde. Levar o aluno de carona é fazer pelo aluno. Fazer a tarefa do aluno seria você fazer a prova do Enem para o aluno, você fazer ou você tocar violão para o aluno, e isso é impossível. Não dá. Não dá para levar o aluno de carona. A gente só pode incentivar e motivar. Certo? Então, mostrar o caminho é currículo, colocar placa de sinalização é didática, planejar, colocar a rota no mapa é planejamento, corrigir essa rota caso ela saia do caminho, né? É avaliação e ficar do lado do aluno incentivando ele é outro papel interessante do professor, né? E daí a pergunta que fica, o que podemos fazer para motivar o aluno, para motivar a ação do aluno, para dar motivação, para incentivar que ele realize os potenciais dele? O que a gente pode fazer? Onde a gente pode motivar essa ação? Né? No dia a dia, numa conversa, numa escuta ativa e empática, falando, deixando claro para o aluno que ele tem esse potencial, ver esse potencial, acreditar nesse potencial do aluno, falar para o aluno a crença que você tem no potencial dele, falar para o aluno que você acredita nele, né? Daqui a pouco corrigir quando necessário, quando ele não executar uma tarefa, dar falar para ele, corrigir ele, incentivar que ele melhore, falar que foi errado o que ele fez, né? Dar um feedback, dar um retorno, dar um relatório, relatar para ele algo. Tudo isso pode motivar a ação do aluno. E você tem que, com um olhar analítico, ir percebendo, porque isso é muito de cada aluno. Tem algum aluno que se motiva com um discurso. Tem aluno que se motiva com um discurso motivacional, como o próprio nome já diz. Tem aluno que vai se motivar com um xingamento, vamos supor, xingamento no sentido bom da palavra, com você dizendo, fulano, você precisa dar jeito na sua vida, você precisa estudar mais, você precisa.
E tem aluno que com esse xingamento, com esse discurso, vai se arrasar, vai se destruir, não vai progredir. Tem aluno com um discurso motivacional, vai ser que nem, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tem alunos que só precisam de alguém falando que acredita neles. Tem aluno que vai se motivar com você falando, eu acredito no seu potencial. E tem aluno que quando você falar que acredita no potencial dele, ele não vai acreditar em você. Então, cada aluno é um aluno. Você precisa de um olhar analítico para ver o que está funcionando para cada aluno, mas você precisa dessa preocupação. A preocupação em motivar. Motivar a ação do aluno, porque o aluno ele só vai atingir o potencial dele se ele agir. O professor não é capaz de ensinar nada, certo? O professor facilita o aprendizado. O professor não é capaz de ensinar nada. O aluno é que é capaz de aprender. A gente facilita o aprendizado. Porque quando eu falo ensinar e aprender, parece que eu estou falando gritar e ouvir. Um grita, o outro vai ouvir. Se eu estou gritando do lado da pessoa, ela vai me ouvir. Certo? Então parece que é uma ação obrigatória. Se eu ensino para uma pessoa, ela vai aprender. Não. Não é porque você ensina que essa pessoa aprende. Então, a gente é incapaz de colocar a goela abaixo, enfiar na cabeça do aluno um aprendizado. A gente tem que ensinar e motivar para que o aluno aprenda. Ele vai tomar a decisão de aprender. A decisão de aprender é dele. Ele vai ter que prestar atenção na aula, anotar, estudar o que foi anotado, executar o que foi anotado, treinar, tentar, viver uma vida, experienciar, experimentar tudo aqueles recursos didáticos que eu falei lá no módulo passado. É o aluno, é foco no aluno, certo? Então a gente vai ter que motivar essa ação do aluno, incentivar essa ação do aluno. Por isso, outro princípio da relação entre professor e aluno é o incentivo ao progresso e realização do potencial do aluno. Certo? Até o momento, acho que eu finalizei esse módulo. Pode ser que eu pense em algum outro princípio no futuro, estude algo a mais e acrescente alguma coisa. Mas até o momento eu acho que eu finalizei esse módulo. Continuaremos nas próximas aulas. Esse curso é um curso que vai longe ainda, tá? Então, continue estudando, continue anotando. Se você é da comunidade, tire suas dúvidas comigo, certo? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, meu colega professor. Espero ter te ajudado aí.